Fala galera, vamos começar o nosso estudo agora na matéria Direito Penal. Se você não digitar e agora, eu vou ser aprovado, ligue para a OSAF, que em Sergipe tem. Ligue para a OSAF e diga, olha, eu quero fazer um plano funerário, porque eu tô morto. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho coragem nem de digitar um negócio que o professor pede. Você não tá nem vibrando. Então vamos vibrar, beleza? Vamos vibrar essa porra. Água aqui, ó. Pega lá, olha. Dá pra ver aqui, ó. Cola essa porra assim, ó. Olha. Vamos ver se cola aí. Eu botei água. Vamos ver se pega. Cola na sua parede, pô, aqui. Eu vou pertencer ao Peto. Eu vou pertencer ao 44. E filma essa porra, bota no seu Instagram, bota onde você quiser. Cola na parede aqui, ó. Cola. Cola aqui. Acabou-se. Você sabe como é que o Mala fala, né? O Mala vê vocês, que horas aí, irmão? Que horas, moral? O cara puxa aqui, ó. A ponto 40 são 40 horas. São 40,40 a hora aqui. Fica andando ligado, meu amigo. Fala galera, vamos começar o nosso estudo agora na matéria Direito Penal. Se você não digitar e agora, eu vou ser aprovado, ligue para a OSAF, que em Sergipe tem. Ligue para a OSAF e diga, olha, eu quero fazer um plano funerário, porque eu tô morto. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho coragem nem de digitar um negócio que o professor pede. Você não tá nem vibrando. Então vamos vibrar, beleza? Vamos vibrar essa porra. Água aqui, ó. Pega lá, ó. Dá pra ver aqui, ó. Cola essa porra assim, ó. Olha. Vamos ver se cola aí. Eu botei água. Vamos ver se pega. Cola na sua parede, pô, aqui. Eu vou pertencer ao... Salve, salve, minha galera, tudo bem com vocês? E aí, tranquilo mesmo? Tá suave? Tá bacana? Então, se tá suave, tá bacana, tá tranquilo, você chegou agora, tá comigo ao vivaço aqui diretamente do HD Cursos. Eu sou Lorival Kerlo, professor de informática de vocês aqui, e hoje nós vamos falar sobre software livre e sistemas operacionais. Claro, a parte mais importante aqui é a parte software livre, mas os sistemas operacionais nós vamos ver sobre aquela parte de características, sabe? Você sabe o que é um sistema de arquivos, por exemplo? Professor, sei não. Qual que é o sistema de arquivos do Windows e qual que é o sistema de arquivos do Linux? Quais são as características do Windows e do Linux? Quais são as características, por exemplo, de case sensitive? O que é monolítico? O que é preemptivo? Já ouviu falar nisso? Multitarefa, multiprocessamento, multiusuários, administrador, padrão, root? O que é isso, professor? Tanta coisa é essa? Bom, quando a gente fala de características, nós falamos isso, tá certo? Mas antes de a gente iniciar, eu quero saber quem tá comigo, quem tá de verdade aqui comigo. Já deixa seu like, comenta aí de onde você tá nos assistindo, tá certo? E faz um favor, cara, compartilha a nossa transmissão com mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas saibam que nós estamos ao vivo aqui, falando de informática para concursos, beleza? Então, olha só, vamos dar aqui já o boa noite especial, certo? Para a Ailson, não é isso? Ailson, boa noite. O Wanderson também está por aí. Fernando Santos, bora gabaritar, bora. Francisco Igor, forte abraço, uma boa noite, seja bem-vindo. Edilson está em Maceió, Alagoas. É isso mesmo, rapaz? Mitos, acho que é isso, sei lá. Maceió também, Alagoas. Ai, ai, ai. O Anderson tá em Matriz de Camaragibe. Acho que eu falei certo. Só rio pra esse nome às vezes. O Carlos Wilson tá em Serra Talhada, Pernambuco. Maragogi, é isso mesmo, pai. Alagoas. A Carolina tá em Maragogi, Alagoas.
João José Cícero, em Maceió. Quem mais está aqui? Eger, boa noite. Tamo junto, boa noite. Forte abraço. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. O Rocha, pra cima, professor, bora. Francisco está em Fortaleza. Povoado, quando peço. Quando o quê? Das trincheiras, né? Quando o poço da. Como é, meu irmão? Que isso, velho? Povoado quando o poço das trincheiras. Alagoas, tá certo. Forte abraço. Escada Pernambuco. São José da Pera, na Alagoas. São do Pilar. Eita, rapaz, mais nome, viu? É uns nomes, ó. Top. Concurseiro aí, louco. Tamo junto. Forte abraço. Feira de Santana, na Bahia. Ia. Serra Talhada também, Pernambuco. Tira onda, nós temos alguém de Bélgica, Bruxelas. Só quem pode. E que horas são, pai? 1 hora? Tio aí, muita vontade mesmo, viu? Gostei de ver. Boa noite. Passira ou é Passira? Pernambuco também tá por aí. Enfim, uma galera aqui com a gente, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos então dar início aqui à nossa aula de fato, tá certo? Pega logo o papel e caneta aí e vamos anotar alguns detalhes que são importantes. Não fique só sabe aquelas pessoas que ficam só, né? Eu vou só fazer aqui 300 coisas e assistir a aula. Não é só isso, não. Use seu tempo bem, use seu tempo com sabedoria, tá certo? Fica fazendo 200 milhões de coisas e assistindo uma aula, não. Ah, pode ajudar? Pode, mas quando você anota, você vê, você realmente se entrega, eu tenho certeza que você aprende muito mais e vale mais a pena. Tá bom? Bora para cima então. Vamos lá então, professor. Vamos lá. Tela, material na tela já, certo? Bora lá. Vamos. Lembrando que nós temos uma semana de lives, né? Hoje comigo, quinta-feira, matemática, sexta, português. Grande Marcelo, forte abraço, inclusive, meu grande amigo Marcelo. Temos aí o nosso Instagram de questões, tá? Questões HD. Muito bacana, questões de concurso HD. Também nós temos aí o HD, o nosso YouTube e também tudo em um único só lugar. Lembrando, pessoal, que amanhã é o Dia dos Namorados. Então, nós temos um cupom para você chamado Especial Dia 12, certo? Então você vai usar esse cupom aqui, Especial Dia 12, e vai ganhar um bom desconto aí, com certeza. hdcursos.com é o site, só entra lá, escolher o seu curso e a gente entra no assunto da aula de hoje, beleza? Bom, tá no nosso chat aí, ó, hdcursos.com/PMAL, tá certo? Tá aí no nosso chat. O que nós vamos ver? Primeiro nós vamos iniciar. O que é um sistema operacional? Por quê? Nós vamos falar de software livre, vamos, os tipos de licenças, que é importante, faz parte de software livre. Mas antes de eu entender tudo isso, é importante eu entender sobre o sistema operacional. Então vem comigo aí, já vamos para esse entendimento do que é um sistema operacional. Beleza? Bom, Orival, eu sei o que é um sistema operacional, ou não sei o que é. Vamos lá, você que sabe ou não sabe, vamos falar sobre isso. Primeiramente, o que é um sistema operacional? Bom, o sistema operativo, ou também operacional, é um programa ou um conjunto de programas cuja função é o quê? Gerenciar os recursos do sistema. Para quê? Para fornecer uma interface entre o computador e o usuário. Eu fico pensando, já imaginou um computador onde não há um sistema operacional? Como é que a gente ia ter essa comunicação? Ou então a facilidade de comunicação? Então, o sistema operacional, nós chamamos até de software básico. Por quê? Porque ele é necessário, certo? Sem o sistema operacional, a comunicação humano e máquina fica totalmente difícil. A ideia aqui é que você entenda o que é de fato o sistema operacional. Tem muita gente que diz assim: ah, a placa-mãe é a placa mais importante. De fato, se falar de placa, ela é a mais importante.
Mas não é porque ela tem um nome de placa-mãe que ela gerencia tudo. Quem faz o gerenciamento de tudo, pessoal, é o sistema operacional, não é a placa-mãe, certo? Então você tem que entender que o sistema operacional ele é algo assim extrema importância, porque ele é o núcleo do sistema operacional. Ele é aquele que vai gerenciar a memória, o processamento, os dispositivos de entrada e saída, como mouse, impressora, teclado e por aí vai. E também ele vai gerenciar os drivers que acontece a comunicação. Então, o sistema operacional ele é algo mesmo realmente muito importante entre a interação, principalmente entre humano e máquina. Fechou? Então, sistema operacional é isso, sem falar na interface. Para que você tenha noção, ele é tão importante que ele é responsável por ligar o hardware e o software. Ou seja, o sistema operacional ele é como se fosse uma ponte que liga os dois aqui, o hardware e o software, certo? Então nós temos o hardware como a parte física do computador e o software como a parte lógica do computador, beleza? Vale lembrar, pessoal, que o sistema operacional também é um software, certo? Ele também é um software, sendo que por ele ser tão importante, por ele ser tão eficiente, ele ganha ali uma parte, né? Ele ganha ali uma parte para ele. Ou seja, o sistema operacional ele é a ponte que liga o seu hardware, que é as placas, com os programas, apesar de ele também ser um programa, certo? Lembrando que o software ele é um programa do tipo básico. O que é um programa do tipo básico? Ele é essencial para o funcionamento entre hardware e software. Beleza? Bom, e como é que funciona essa estrutura do sistema operacional? Tá? A estrutura funciona da seguinte forma: você, usuário, vai ter aplicações e programas para comunicar. Você, usuário, vai se comunicar por aplicações e programas. Esses programas podem funcionar através de prompt de comandos ou através de interface gráfica, chamado de GUI, certo? Então vamos lá. O meu sistema operacional ele pode funcionar de duas formas: através de comandos, que era o que era antigamente, e através da interface gráfica, que é o que nós temos atualmente. Beleza? Então, Lorival, como assim? Por exemplo, antigamente era um fundo preto, letras verdes, e aí você funcionava tudo através de comandos, certo? Hoje em dia não, hoje em dia nós temos mouse, nós temos aqui as janelas, certo? Nós podemos fechar, enfim, a interface gráfica é isso, certo? Então, existe das duas formas, na interface gráfica ou no prompt de comando, certo? E quem é que interpreta essa informação? Quem interpreta essa informação é o shell. O shell é o meu interpretador de comandos, tá? E por trás disso existe o quê? Um kernel. É kernel ou kernel, Lorival? Tanto faz. Para tua prova, tu vai falar de qual, tu não vai precisar falar, certo? Então, o kernel é o núcleo do sistema operacional, ok? Ele é o responsável. Lorival, vamos lá, existe sistema operacional sem núcleo? Não. Não existe sistema operacional sem núcleo. Beleza? Ok? E aqui vem o hardware. Justamente o hardware, que é a parte física do computador, que vai fazer ali a comunicação entre o software e a parte de hardware. Pessoal, gostaria de saber de vocês, até aqui, estamos entendidos? Está tudo certinho? Ou vocês ainda têm dúvidas? Fala para mim, você que está aqui no chat, você que está me acompanhando nessa transmissão, primeiramente, bem-vindo, tá? O que é que vocês estão vendo aí? Tá tranquilo? Tá bacana? O que é que vocês estão pegando aí? Tá entendendo aqui a nossa explicação? Tá sendo suficiente para vocês? Hum? Eu só queria dizer, tá, que os likes não estão chegando, pessoal. Os likes não estão chegando, viu? Ô, meu amigo, os likes tá chegando não, viu? Cadê o like da galera, hein? Tá com o dedo no like aí, tá bom? Tá, tá com o dedo no like, galera. Não tá chegando não, cara. Não tá chegando os likes não, hein? Beleza? Então bora lá, vamos para essa próxima parte aqui. Como eu falei, o shell, só para deixar mais claro aqui para vocês, o shell é o interpretador de comandos.
O kernel é o núcleo do sistema operacional. Ele é responsável por gerenciar o quê? Os processos, a memória, os periféricos de entrada e de saída. O GUI, o que é GUI, professor? GUI é a interface gráfica, certo? Por exemplo, o sistema operacional Windows, cada versão nós temos um nome, coisa que não cai na prova de concurso. O nome, por exemplo, não me lembro de ter caído. E nós temos o batch, que faz o processamento em lote, chamado de multiprogramável. Características do sistema operacional Windows, tá? Eu coloquei o Windows 10 ali, mas pode sim ser o Windows 11 também. Qual que é a característica do sistema operacional? Vamos lá. Primeiramente, o Windows ele é um software básico, certo? Por quê? Porque ele é essencial para o funcionamento. Segunda coisa, o Windows ele é um software proprietário. O que é software proprietário, professor? É que ele tem um código-fonte fechado. E como ele tem um código-fonte fechado, ele é copyright, ou seja, os direitos autorais são protegidos. O Windows ele é uma licença de shareware. Por que licença shareware? Porque ele, por um tempo determinado, após tem que pagar. Ou seja, eu posso usar por um tempo determinado o Windows e aí depois eu tenho que pagar esse valor. Beleza? Tranquilidade. Ele é monolítico. O que é monolítico, professor? Um único processo executa as principais funções. Então, eu tenho um único processo que vai executar as principais funções. Perceba que essa é a única palavra que aqui a gente vai ver com tal de mono, porque o resto tudo é multi, ó. Multitarefa, multisseção e multiprocessamento. Então ele só tem uma chamada de mono, que é o monolítico, que é um único processo executa as principais funcionalidades do sistema Windows. O que é multitarefa? Pode funcionar com várias tarefas ao mesmo tempo, assim como multiprocessamento, certo? Multisseção, porque eu posso ter mais de um usuário ativo. É isso. E também o sistema operacional Windows ele é pré-emptivo, tá? Olival, o que é isso? Pré-emptivo? Que rumação é essa? Pré-emptivo, professor? Nunca ouvi falar nesse pré-emptivo. Pré-emptivo significa capacidade de interromper processos em detrimento de outros. Como assim, Lorival? Por exemplo, vamos imaginar que você está trabalhando no seu sistema operacional Windows e aí um programa trava. Antigamente, quando travava, travava todo o computador. Agora não. Agora, quando trava, ele faz o quê? Isola aquele programa. Pronto. E o teu computador continua funcionando. Certo? Então, significa que ele é o quê? Pré-emptivo. Certo? Pré-emptivo. Fechou? Beleza. Aí eu tenho também aqui os tipos de usuário. Tipo de usuários. Nós podemos aqui, temos dois, na verdade, né? Temos o administrador, certo? E temos o padrão. O administrador é que manda na bagaça toda e o padrão é que tem limitações. O Windows ele não é case sensitivo. Lorival, o que é isso? Não é case sensitivo. É que ele não diferencia maiúsculas de minúsculas, certo? Então o Windows ele não é um case sensitive. Bom, agora falando do Linux. Perceba que o Linux ele funciona da mesma forma. Ele tem um usuário. Esse usuário envia informação ou através de comandos ou através de interface. Eu tenho um cara que é chamado de shell, que não é o posto de gasolina, tá? O shell é o meu leitor de comandos, certo? E depois eu tenho o meu kernel, que é o meu núcleo de sistema operacional. E aí eu vou ter o meu hardware, que é a parte física do meu computador. Perceba, eu tenho cada parte para que a comunicação aconteça no meu sistema operacional, tá certo? Mais uma vez, o shell, pessoal, ele é a interface que funciona como intermediário entre o usuário e o sistema operacional, porque ele é o meu interpretador de comandos, certo? Então, ele é o meu interpretador de comandos, logo, né, o sistema operacional vai interpretar tudo que você manda, ou através de comandos, pelo console bash, ou através da interface GUI. Beleza? Tranquilidade? Fui claro aí, pessoal? Rapaz, tem uma galera que tá gostando aí, viu? Tem uma galera que tá curtindo aí, tá? E o like, rapaz, cadê o like? A galera tá deixando o like, não, é? Ah, não, desse jeito aí, ô Hugo. Vou
encerrar a live aí, né? A galera tá deixando like, não tá curtindo muito, não. Melhor parar por aqui e encerrar lá. O que é que vocês acham? Encerra ou não encerra? Encerra ou não encerra a live? E aí? Os caras não deixam like. Quanto mais like tem, mais comentário tem, mais tem aula para vocês aqui. Quanto menos tem aula. É simples. O fato é simples. Não deixou like? Então não tem mais aula. Deixou like? Tem muito mais aula chegando. Então vai logo deixando seu like aí, você está com coração duro de pedra. Deixe seu like, coração de pedra. Tipos de file system. O que é file system, professor? File system se chama sistema de arquivos, tá certo? Existem vários sistemas de arquivos. O NTFS, o FAT, o HFS Plus e o APFS, o EXT e o XFS. Cada um, tá, pessoal? Aqui desses dois, ele deu exemplo aqui, né? De dois para cada um. O Windows, ele utiliza NTFS como padrão e reconhece FAT. O Mac, ele utiliza, que é o da Apple, tá, pessoal? Isso aqui, para quem não se ligou, aqui é da Apple, ok? O Apple, que é o Mac OS, ele tem o HFS Plus como padrão e usa também e reconhece a PFS. Já o Linux, que é esse daqui, Linux, ele tem o EXT como padrão, mas reconhece muito mais. Então, assim, de todos aí, o que mais reconhece é o sistema operacional Linux. Ele é o que mais reconhece sistemas de arquivos. Porém, ele tem um padrão dele, certo? Como é que isso cai em prova? Cai em prova bem simples, tá? Cai em prova dizendo, olha, o sistema de arquivos, o sistema de arquivos utilizado no sistema operacional Windows 10 é o NTFS. O sistema de arquivos utilizado no Linux é o XT. Aí tem as versões 1, 2, 3 e 4. Nós estamos na 4 atualmente. Beleza? Tranquilidade, professor. Entendido perfeitamente. Tá? Ó, a galera tá gostando. A galera tá gostando. Live excelente. Fabrício, forte abraço. Regiane. A Regiane. Não, né, professor? Não para encerrar, não, né? O, Mike, o Michael Lopes também tá por aí. Botou um monte de foguete pra cima, viu? Pra cima. E o Luan Vitor também tá por aí. Top demais. Forte abraço. Galera, tá deixando o like, tá assistindo, tá? Obrigado de coração, tá, pessoal? Obrigado mesmo. Bora então, bora continuar. Agora a gente entra, galera, numa parte chamada de software livre. Aqui, eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção nessa parte. Eu sei que vocês já estavam ligados, mas fique mais ligado aqui nessa parte, por favor. E por que que eu estou dizendo isso? O software livre, muita gente diz, muitos alunos falam que é porque é grátis. E preste atenção, ele não necessariamente, ele não tem por objetivo de ser grátis. Presta bem atenção que há uma grande diferença. Uma coisa, o software livre, existe a licença que é freeware, que é gratuita, grátis. Outra coisa é falar de software livre, que tem algumas liberdades, certo? A galera confunde demais isso daí, certo? Eu vou dar um exemplo. O pessoal fala assim, o LibreOffice Writer é do Linux. Do Linux? Não. O LibreOffice Writer, ele é um programa de software livre, assim como o Linux também é um programa de software livre. Não quer dizer que ele é do Linux. Eu posso instalar, por exemplo, meu computador com Windows. O maior problema é que a galera quer levar sempre a acreditar que software livre é sinônimo de ser grátis. E não é, tá, pessoal? Existe programas de software livre que são pagos. Beleza? Tá, professor. Mas o que é software livre, então? Certo? De forma rápida, eu vou mostrar essa tabela, mas também vou mostrar para vocês de forma mais explicada. Tá certo? Beleza. Então, olha só esse detalhe aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Olha só esse detalhe aqui. Primeiro, vamos falar do que é software livre, certo? O software livre, ele pode ser, preste bem atenção. O software livre, ele pode ser o quê? Livremente executado, certo? Então vamos lá. Pergunta que o pessoal geralmente faz. Presta bem atenção. O software, o sistema operacional Windows,
é um software livre? O sistema operacional Windows é um software livre? Sim ou não? O que é que vocês acham? O sistema operacional Windows é um software livre? E a resposta é não. O sistema operacional Windows ele é um software proprietário. Ele tem ali a sua licença e seu direito autorais reservados. O sistema do Windows ele é um software proprietário e a licença dele é payware ou shareware, que é precisa ali pagar para poder utilizar. Beleza? Não paguei? E aí eu não consigo utilizar. Então, logo, ele não é livre para ser executado. Fechou? Por quê? Porque eu preciso pagar para usar. Simples assim. Beleza. Agora, o Linux, o sistema operacional Linux, o sistema operacional Linux, ele é um software livre ou é um software proprietário? Olha, o sistema operacional Linux, ele é um software livre, porque ele pode ser executado livremente. Tá. Me dê outro motivo de por ser um software livre, já que não é grátis, me dê um outro motivo. Ele tem um objetivo de preservar a liberdade. Qual o motivo? Qual é o objetivo do software livre? De preservar a liberdade, tá certo? Preservar a liberdade. Qual é outro motivo de ser software livre? Ele não tem o objetivo de ser gratuito. Olha aqui o que eu estou falando. Ele não tem o objetivo de ser gratuito. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que todo software livre é pago, mas eu também não estou dizendo que todo software livre é grátis. Então, ele não é, o objetivo do software livre não é ser grátis. O objetivo do software livre é ter liberdade, é ter livre execução, é preservar a liberdade entre os usuários. Não significa que é grátis ou pago. Fui claro, pessoal? Isso daí? Beleza. Aí, o que é que o software livre provê então, professor? Então, o meu software livre, ele vai prover ali 4 liberdades. Fique muito claro isso daí, certo? O meu software livre, ele vai prover 4 liberdades. Olha o que eu estou falando aqui, ó. São 4 liberdades que vocês vão ter que lembrar dessas liberdades. Eu quero também afirmar para vocês um detalhe. Aqui eu dividi em 1, 2, 3, 4. Beleza. Mas tem bancas, tem concursos, e aí vai depender de banca para banca, de curso para curso, de concurso para concurso, que eles mencionam que é 4 liberdades, mas na hora de falar eles falam L0, L1, L2 e L3. Então, eu tenho as minhas liberdades zero, começando do zero, que vai 0, 1, 2, 3. São 4? São, mas começando do zero. Então, cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Vou primeiro falar disso aqui para a gente entender quais são essas liberdades. E aí, depois da gente ver as liberdades, nós vamos ver essa história de 0, 1, 2, 3. Não estou entendendo ainda não, professor. Não peguei esse negócio de 0, 1, 2, 3. Como é que é 4 e é 0, 1, 2, 3? Certo? Vamos entender isso aí. Calma, calma. Calma lá, tá? Então vamos lá, pessoal. O Gerson, boa noite. Nesse caso, ele só pode ser pago? Não, não. Pode ser grátis, pode ser pago. Tá bom? No caso proprietário, sim. No software livre, não. Bom, então vamos para as liberdades. São 4 as liberdades principais. Primeiro, executar o programa para qualquer propósito. Olha que doideira. Orival, por que ele disse isso? Executar para qualquer propósito. Porque, gente, vou dar um exemplo. Existe uma versão do Linux que ele é usado simplesmente para hackear. Ou seja, quando o software livre diz executar o programa para qualquer propósito, é para qualquer propósito. Para hackear, para não hackear, só para uso pessoal, para uso profissional, para uso empresarial, para uso em engenharia, para uso industrial, é para qualquer propósito. Beleza? Primeira liberdade do software livre é para qualquer propósito.
Beleza? Beleza. No segundo ponto, ele já fala aqui sobre estudar o funcionamento e adaptá-lo. Olha, diferente do Windows, eu não posso, por exemplo, aliás, eu posso, por exemplo, no Linux, adaptar ao meu jeito. Eu posso modificar, eu posso estudar o programa, eu posso estudar o código, eu posso estudar como ele foi feito, eu posso ver tudo isso daí. E eu posso adaptar da minha forma. Terceiro, redistribuir as cópias. Ao contrário do Windows, eu não posso chegar e dizer, eu tenho um Windows aqui, vou vender o Windows. Não. Existe uma licença, existe toda uma autorização para me vender. Não é assim. Agora, o Linux, eu posso modificar, estudar e redistribuir as cópias. Eu criei aqui um sistema operacional que se chama Lorival Linux. Lorival Linux, certo? Lorival Linux. Posso fazer isso? Posso. E posso redistribuir para que outras pessoas utilizem, certo? E o quarto, eu posso aperfeiçoar o programa, ou seja, melhorar o programa e liberar esses meus aperfeiçoamentos. Então, são 4 liberdades principais que existem aqui quando a gente fala de software livre. Tá bom, pessoal? Tranquilidade? Para quem está entendendo, e eu quero só saber de coração, quem está aqui na minha transmissão assistindo de fato, diz aí, ou então diz, eu estou entendendo, tá massa, ou somente eu. Se tá com preguiça de digitar, digita pelo menos eu, né? Digita pelo menos eu aí. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, comente e compartilha aí na nossa transmissão, tá bom? Vai ser uma honra, um prazerzão aí receber a mensagem de vocês, tá? Beleza, professor. Então a licença de software livre é o quê? Vamos lá. A minha licença de software livre é o quê? A licença de software livre é um documento que determina quais ações o utilizador pode ou não executar em relação a um determinado software. O grupo de licenças de software que seguem o conteúdo de software livre são denominadas de licenças de software livre. Lorival, então existe só uma licença? Tem gente que acha, né? Tem gente que acha assim, então pronto, então é só estudar isso aí, só essa licença. Mas existe várias licenças de software livre, tá? Não existe só uma, existe várias de software livre, ok? Eu vou mostrar para vocês isso daí. Bom, todo e qualquer programa cuja licença de direito de autor conceda ao utilizador as seguintes 4 liberdades é considerado software livre. Então, só lembrando, liberdade 0, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. A liberdade 1 é de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Aqui, gente, o código-fonte é um pré-requisito para essa liberdade. Professor, o que de acha é código-fonte? É como foi feita a programação daquele programa. Código-fonte é como foi feita a programação daquele programa. Ele está te liberando isso. Segunda liberdade, que na verdade é a terceira, né? Liberdade 2. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. E a liberdade 3, que é a 4, é a liberdade de aperfeiçoar o programa, redistribuir seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade possa se beneficiar. Então, por que eu estou mostrando assim, gente? Por que eu estou mostrando assim? Vamos lá. Por que eu estou mostrando desse formato? Porque dependendo da prova, da questão, eles podem cobrar assim, liberdade 0, liberdade 1, liberdade 2 e liberdade 3. Aí ele diz, olha, só tem a 0, 1, 2, 3, então só são 3 liberdades. Não, senhor, são 4 liberdades, certo? Sendo que tem umas que começam do 0, L1, L0, L1, L2 e L3. Mas ainda assim, são 4 liberdades, tá certo? A L0 é de executar o programa para qualquer propósito. A L1 é para a liberdade de quê? De estudar, certo? Estudar. E também, claro, eu posso adaptar. Estudar e adaptar. Beleza?
A L2, que é a nossa terceira liberdade, é que eu posso redistribuir. Eu posso redistribuir essas cópias. E a L3, que é, na verdade, a L4, eu posso aperfeiçoar, ou seja, eu tenho o direito de modificar. E, além disso, eu posso redistribuir, certo? E redistribuir, né? Aperfeiçoar e redistribuir, certo? Então, basicamente, eu estou fazendo aqui um resumo para você. Tranquilo, gente? Então, o que é software livre? É isso daí, tá bom? Ó, o Alisson disse que está entendendo. Fabrício também está por aí. Lucas, tá filé, hein? Maicon, Alisson, eu. João Marcos, top demais. A Regiane está escrevendo tudo. Muito bem, Regiane. Parabéns. E o Geovanice, né? Está dizendo top essa aula. Tamo junto, Geovanice. Forte abraço. Vamos lá. Agora existe os tipos de licenças, certo? Nós vamos ver os tipos de licenças de software livre existentes dentro do mercado. Primeira, licença permissivas, certo? Bora lá. Licença permissivas também pode ser conhecida como licenças acadêmicas. Por quê? É licenças BSD, justamente usado na Universidade de Califórnia e de Berkeley e MIT, certo? Que é lá de Massachusetts. Esta licença recebe este nome pelas poucas restrições que põe a pessoa que obtém o produto. Então, a licença BSD. O que é uma licença BSD, professor? Ela é uma licença permissiva. Por quê? Porque tem poucas restrições que põe as pessoas que têm os produtos. Então, uma licença BSD, ele se caracteriza por ser a primeira licença de software livre. Ela foi criada aí pelo Berkeley Software Distribution, um sistema derivado da Unix, que era como se fosse um Linux da vida. A licença MIT, ela é similar à BSD, mas ela é conhecida por suas variantes, porque ela tem MIT X11, enfim, que foi usado para disponibilizar o gerenciador de janelas X11 desenvolvido pela MIT, ou seja, o formato de janelas. A licença Apache. Apache, por exemplo, um dos programas que utiliza Apache, a licença Apache, é o Apache OpenOffice, que ele é semelhante ao Writer, Calc e Impress, certo? Então ele utiliza uma licença chamada Apache OpenOffice, certo? Ele é criado pela Apache Software Foundation, ou seja, Fundação de Software Apache, por meio da qual ele se disponibiliza todos os seus projetos. Por exemplo, o Apache HTTP Server, o Apache Hadoop, o Apache Tomcat, o Apache Ant, dentre vários outros, como também o Apache OpenOffice, certo? Então, é uma outra licença, essa licença é chamada de licença permissivas. Licenças recíprocas totais. Bom, nas licenças recíprocas totais, ela tem característica de que qualquer trabalho derivado do original deve ser redistribuído e disponibilizado sob os mesmos termos da licença original. Então, essa filosofia é chamada de copyleft, que é um termo criado pela FSF, ou seja, a Free Software Foundation, a Fundação do Software Livre. Então, toda vez que você vê um copyleft, significa que ele tem aqui um FSF no meio. E essas recíprocas, por exemplo, entra a licença GPL, que é a mais conhecida de todas. A GPL é que é utilizada no sistema Linux, a GPL é utilizada no LibreOffice, por exemplo, tá certo? Então, existe vários tipos de licença. Essas recíprocas totais, inclusive a GPL, é a mais utilizada, tá bom? Beleza. E existe a AGPL, certo? O que é a AGPL? É uma derivação autorizada da licença GPL para permitir, com o intuito, né, de permitir o uso do software através de uma rede. Então, eles criaram uma parte, uma derivação da GPL para permitir esse software através de uma rede. Por isso que existe a AGPL, tá certo? Mas, por exemplo, o GPL é uma bastante conhecida. E as recíprocas parciais, ou seja, não é totalmente livre não de tudo não, mas ainda é um software livre.
As licenças recíprocas parciais também são conhecidas como copyleft fraco. Em princípio, determina que modificações, olha o que ele diz, tá? Em princípio, determinam que modificações feitas em um software sobre esta licença estejam disponibilizadas sob a mesma licença. Entretanto, se as modificações foram utilizadas como componente de outro projeto de software, este projeto não precisa, olha o que ele diz, ó, não precisa necessariamente ser disponibilizado sobre a mesma licença. Este, né, é o principal diferença entre as recíprocas parciais e as recíprocas totais. Então, ele existe a LGPL. LGPL é uma licença que é parcial. Existe também a MPL, que inclusive, pessoal, é a licença do Mozilla, certo? A licença do Mozilla, ela é uma recíproca parcial. Ela é uma licença pública do Mozilla, MPL, certo? Então, na época, foi criada justamente essa licença e ela determina que o código sobre esta licença deve ser redistribuído pelos termos desta mesma licença. Entretanto, o código pode ser utilizado em projetos maiores que podem estar sobre outra licença. Então, a MPL é muito utilizada aí justamente pela Mozilla. E existe a licença pública Eclipse, certo? Que ela foi criada para substituir as duas licenças anteriores, no caso da IBM, também que foi utilizada, e hoje, né, a Common Public License, que é uma outra licença também bastante utilizada. Professor Lorival, vamos lá. Você falou aí um monte de licença, beleza. O que eu tenho que ficar esperto? Fique esperto com os nomes. Porque ele vai dizer, olha, marca alternativa que é uma licença de software livre. Ok, então fique esperto com os nomes. MPL, Eclipse, AGPL, AGPL, né? Tem GPL e AGPL, certo? Então, cada uma vai ser ali específico. Mas na maioria das vezes, gente, na maioria das vezes, eu vou voltar aqui para o slide. Na maioria das vezes, eles cobram essa parte aqui, ó. Na maioria das vezes, é isso daqui. O software livre. E aí ele fala das liberdades existentes. A liberdade 0, a liberdade 1, a liberdade 2 e a liberdade 3, que juntas são 4, tá certo? Juntas são 4. Fechou? Beleza, Lorival, entendido, sei o quê, licença, ok. Então, o que eu tenho que fazer agora? Bom, para ficar bom o negócio, nós vamos fazer questões. Quem está preparado para fazer questões aí? Diz eu, hein? Diz eu. Quem aí está pronto para fazer questões? Diz eu. É agora. Nós vamos ver o que nós nós vamos ver o que nós aprendemos, tá certo? Durante essa parte introdutória de teoria. E assim a gente vai agora para as questões relacionadas a software livre, software proprietário, as liberdades e as características do sistema operacional. Beleza? Então, quem está preparado comigo aí? Vamos lá. Francisco Igor. Tá massa. Valeu, rapaz. Egger tá aí por aí. Egger Araújo, acho que é isso. Erivaldo tá por aí também, tá massa. Alisson, a explicação tá sendo ótima. Obrigado, Alisson. Tamo junto, tá? Luan, ó, quem tá comigo, ó? Luan, eu, Lucas, eu, João Marcos, eu. O eu falou eu. Eu. O eu falou eu duas vezes, né? E Anderson Everton tá por aí também, Alisson Guimarães também tá por aí. Bora pra cima, né? Ô, Alisson Emanuel, bora pra cima, né? Jefferson Lima também tá por aí, falou eu. Bom, então vamos para as questões, tá? Bora lá então. Põe na tela aí, põe na tela. Vai, põe na tela. Põe na tela. Primeira, olha, que volta, ó. Primeira questão, galera, lembrando que quando for dizer a questão, diga um traço e a alternativa, tá certo? E a alternativa. Ou então só um e a alternativa, beleza? Para me entender qual é a questão que você está falando aí. Senão eu fico perdido aqui, tá bom?
Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas sobre os conceitos de quê? De software livre. A licença GPL, General Public License, é um tipo de licença de software que pode ser utilizada por um software livre. A licença GPL, General Public License, é um tipo de licença de software que pode ser utilizado por um software livre. Olha a doideira. Vamos para o segundo. O programa Writer, integrante do pacote LibreOffice, é um exemplo de software livre. 3. O software livre se baseia em 4 liberdades essenciais, listadas de 0 a 3. A liberdade 2 diz que qualquer pessoa pode estudar como o programa funciona e adaptá-lo. Então perceba que ele foi aquela lá, L0, L1, L2, L3. Ele disse de 0 a 3. Então, se ele perguntou A2, a liberdade 2, então a L2, certo? A liberdade 2, diz que qualquer pessoa pode estudar o programa funcional e adaptá-lo. Considerando-se verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso, o julgamento correto das afirmativas é... E aí, vocês foram de quê? Hã? Forte abraço para a Daiane, que está me assistindo aí também. Tiago, Rogério também está aí. Obrigado, meu irmão, pelas palavras, tá certo? Belo, forte abraço. Belo, que nome, hein? Que nome, meu amigo, que nome. Que nome. Vamos lá. Qual que é a alternativa vocês marcariam? Quem for de alternativa letra C, acertou, danado. Acertou. Certo? Vamos lá. 1 verdadeiro, 2 verdadeiro e 3 é falso. A licença GPL, ela é um tipo de licença que pode ser utilizada no software livre? Sim, ela é uma das tipos de licença existentes dentro do software livre. Beleza. 2. O programa Writer, ele é um integrante do pacote LibreOffice? É. Ele é um exemplo de software livre? Sim. O Writer, o Calc, o Impress? É. O software livre se baseia em 4 liberdades. Aí ele disse de 0 a 3. A liberdade 2 diz que qualquer pessoa pode estudar o programa, funciona e adaptá-lo. Vamos lá, vamos lá. Mais uma vez, vamos relembrar, certo? Liberdade 0, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Liberdade 1, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Beleza? Liberdade 2, aqui ele estava falando, a liberdade de redistribuir cópias do modo que você possa ajudar o seu próximo. Liberdade 3, a liberdade para aperfeiçoar o programa e redistribuir seu aperfeiçoamento. Ou seja, ele trocou a 1 para o 2, né? Ou seja, de fato, está falso ali na questão. Sempre que possível, eu vou voltar para mostrar a vocês e aí você ter essa lembrança, tá bom? Gostei, João. É isso mesmo. A liberdade 1, de 0 a 3, seria a liberdade 1 que a questão está falando. Então, a liberdade... Deixa eu apagar aqui esse monte de informação, certo? A liberdade 2 não diz isso. Quem fala é a liberdade 1. Se a gente for elencar de L0, L1, L2 e L3, ele está falando ali da liberdade 1, tá certo? Que é qualquer pessoa pode estudar e adaptar, tá certo? Tem que ficar esperto nessas questões de liberdade. Isso mesmo, justamente. Eles podem trocar, eles podem colocar normal, L1, L2, L3 e L4. Eles podem fazer assim, como podem fazer assim. Geralmente eles fazem nesse formato aqui, tá certo? Vamos para 2, vamos ver se vocês estão espertos mesmo. Vamos ver se vocês estão espertos. Bora lá. Considere as seguintes afirmativas sobre os conceitos de software livre. 1. Um programa é considerado software livre se os usuários possuem pelo menos 3 das 4 liberdades essenciais. Quer dizer,
ele já é considerado livre se possuir 3 das 4. Será que é isso? Aí ele ainda fala 0, 1, 2, 3. Ó, só 3 dessas 4 aí. Se ele possuir só 3, tá suave, já é software livre. 2. O navegador web Firefox é um exemplo de software livre, certo? O navegador web Firefox é um exemplo de software livre. 3. Considerando as liberdades de 0 a 3, a liberdade 3, que no caso é a última, trata da distribuição de cópias de suas versões modificadas a outros. Então vamos lá, de 0 a 3, L0, L1, L2, L3, certo? Ou seja, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta seria a letra B de bênçãos, certo? Letra B de bênçãos. A primeira é falsa, galera. Por quê? Ele precisa pelo menos dessas 4 liberdades e não 3 das 4. As 4 liberdades tem que ter para ser um software livre, tá certo? Tem que ter essas 4 liberdades. Agora, ele é um software livre, o Firefox? Sim, ele é um software livre, certo? A liberdade 3, de 0 a 3, no caso, a última liberdade. Qual que é a ideia dessa última liberdade? É distribuir a cópia com as versões modificadas para outros, portanto, verdadeiro também. Por isso, o gabarito da nossa questão, letra B de bênçãos, certo? Show, Jurandir. Tamo junto, meu irmão. Terceira questão. Essa daqui é fácil demais, eu tenho certeza que todo mundo vai acertar. Software livre é o software que concede liberdade ao usuário para que executar, acessar, modificar o código-fonte e redistribuir cópias com ou sem modificações. Exemplos de software livres são, tá? Me dê exemplos de software livre, certo? Me dê exemplo de software livre. Vai. Me dê exemplo de software livre. Windows não é. Photoshop também não é. O Mozilla Firefox, opa, é. O sistema Android, show de bola. O Microsoft Office não é. O WinZip, pessoal. O WinZip ele é software proprietário. Quem é livre é o WinRAR. macOS proprietário e iOS, que é da Apple, proprietário. Ou seja, apenas o que está no gabarito da letra B. Fácil demais, fácil demais. Moleza. Questão que se você não acertar, o seu concorrente vai acertar, meu amigo. Vai acertar e não é brincadeira não, tá? Vamos para a próxima, quarta. Derivada do conceito de 4 liberdades e associada a um software, implica diversos deveres como qualquer alteração no código também tem que ser livre e devem ser publicadas. O código não poderá ser fechado, entre outras. Considerando os conceitos relacionados a software, qual é a principal licença da Fundação do Software Livre? Ou seja, a principal licença da FSF, a Free Software Foundation. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, falando de conceitos relacionados a software, qual a principal licença da Fundação de Software Livre? O Linux, pessoal, ele não é uma licença. O Mac, ele é um sistema operacional. O software proprietário, beleza, é uma licença, mas a gente está falando de licença de software livre, então não pode ser a letra E, certo? Sobrando aqui GPL e Creative Commons. Porém, ele está falando da FSF, a Free Software Foundation. Quem que é a Free Software Foundation? Gabarito, letra A. Letra A, tá, pessoal? Eu falei B ali, mas... Eu falei gabarito B ali, mas tá errado, tá? É letra A. Certo?
Qual é a licença principal? É o que está na letra A. Tá errado ali, tá? Letra A. Ó, aqui o pessoal tá B aqui, mas tá errado, tá bom? Tá errado. Deixa eu corrigir logo isso aqui. Corrigir isso aqui, que eu não gosto de negócio mal feito, não. Certo? Deixa eu colocar aqui a letra. Beleza? Vamos lá. Quarta questão, letra A. Foi. Beleza. Certo? Letra A. Vamos entender cada uma, certo? Vamos entender cada uma. Vamos entender cada uma. O que é GPL? GPL é a licença central estabelecida pela FSF. Para quê? Para assegurar a permanência das liberdades do software livre. Show de bola. O que é Linux? O Linux, pessoal, ele é um sistema operacional. Agora, cuidado para não confundir o software livre com software de código aberto. Entenda o seguinte: a liberdade se refere ao direito de usuário e não à gratuidade. Certo? Então, é software livre que é grátis. Errado. Não leve jamais para esse lado. Beleza? Mac. O Mac OS é o sistema operacional da Apple, chamado de Mac OS. Creative Commons são destinadas a obras criativas, são diferentemente do software. E software proprietários engloba software que não atendem às liberdades do software livre, muitas vezes com restrições de uso e modificações. Então tem gente que diz assim: o Windows é software proprietário porque paga. Não. Ele é software proprietário porque ele não atende às liberdades do software livre. Por isso que é chamado de software proprietário. Fechou? Beleza, galera? Show de bola, então. Bom, mais uma vez, tudo em um único lugar, né? Aqui dentro do HD. Aproveite e use o cupom especial dia 12 e garanta agora a PMAL. Tá aí no link no nosso chat, o pessoal vai colocar aí para vocês, certo? Coloca aí no chat aí, ó, hdcursos.com/PMAL. É só entrar no site e aproveitar o nosso preço promocional, ainda mais com esse desconto do Dia dos Lovers, né? Do Dia dos Namorados. Show? Vamos para a nossa quinta questão. O que diz a quinta questão? Assinale a alternativa correta sobre o software livre. Vamos lá. O software livre requer permissão específica para que seus usuários e desenvolvedores tenham acesso ao código-fonte, para que possam realizar alterações de maneira que desejarem. Vamos lá. O software livre requer permissão específica para que seus usuários e desenvolvedores tenham acesso ao código-fonte. Vamos ver a B. Software livre corresponde a todo programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído sem que haja necessidade da autorização do seu proprietário. Meu amiguinho, ficou muito mais bonita a letra B. Muito mais bonita a letra B. Não tem nem para onde correr mais. Certo? Gabarito, letra B. 6. Sobre o software livre, olha aí, ó, é incorreto afirmar. É incorreto afirmar que A. É sempre gratuito. B. O usuário tem liberdade para executar, acessar, modificar o código-fonte. Pode ser distribuído sem nenhuma restrição. Tem sempre seu código-fonte aberto. O que é incorreto? É incorreto dizer que é sempre gratuito. Olha aqui, ó, software livre é sempre gratuito? Não, é incorreto, tá? É incorreto. Sétima.
Considerando os fundamentos da licença GPL, existem 4 liberdades que caracterizam o software livre. Analise os itens a seguir e identifique-os com V de verdadeiro e F de falso. Conforme sejam verdadeiros ou falsos em relação a estas liberdades. Vamos lá. A liberdade de usar o software para qualquer finalidade é verdadeiro ou falso? A liberdade de mudar o software de acordo com as suas necessidades é verdadeiro ou falso? A liberdade de compartilhar o software somente quando seu código-fonte não for divulgado. Como é, rapaz? A liberdade de compartilhar as mudanças que você faz. Bom, nesse caso, gabarito aqui, letra D. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? Única errada é essa aqui que ele falou, somente quando seu código-fonte não for divulgado. Mas se é software livre, o código-fonte é divulgado. Oitava. Nos sistemas operacionais da Microsoft, as siglas NTFS e FAT32 fazem referência a arquivos de imagem, arquivos de música, sistemas de arquivos, tipos de memórias ou protocolos. E aí, qual dessas? Nós estamos falando de NTFS e de FAT32. O que é isso? O que são essas referências aí quando se trata do sistema operacional da Microsoft? Nós estamos falando, pessoal, de sistemas de arquivos, tá bom? Sistemas de arquivos. Gabarito da nossa questão. Letra C. NTFS e FAT32 são sistemas de arquivos utilizados aonde? Utilizados no sistema operacional Windows. Nona questão. O sistema de arquivamento é a forma de organização de dados em algum meio de armazenamento de dados em massa. Ele controla como os dados são armazenados e recuperados, possibilitando ao sistema operacional decodificar os dados armazenados e lê-los ou gravá-los. Qual é o sistema de arquivamento padrão utilizado por quem? Pelo Linux. Então ele quer saber qual é o tipo de sistema de arquivos utilizado no Linux, certo? ext4, FAT32, HFS, NTFS ou APFS. Ó, ext4, Linux, FAT32, Windows, HFS, Apple, NTFS, Windows, APFS, Apple. Ele quer de quem? Do Linux. Logo, gabarito. Letra A de aprovação. 10ª questão. Analise as afirmações a seguir acerca das características do Windows 10. Vamos lá, galera. Características do Windows 10. Certo? Vamos lá. É um software básico, ou seja, essencial para o funcionamento do computador. O Windows é um software básico que é essencial para o funcionamento do computador, sim ou não? Apesar de ser pago, olha aí, ó, não é um software proprietário. Ih! Outro detalhe, é um sistema operacional não monolítico. Ih! Estão corretas as afirmações
Letra D. Apenas. Apenas a afirmação 1 é verídica. Certo, pessoal? Perceba, ele fala que é um sistema operacional não monolítico. Na verdade, ele é um sistema operacional monolítico, tá, pessoal? Cuidado com isso. Ele é um sistema operacional monolítico. Monolítico, certo? Eu até falei para vocês lá no início, ó. Vou voltar aqui. Vou voltar porque eu falei para vocês lá no início sobre isso. Tá aqui, ó. Eu falei até assim, gente, ele é monolítico. O que é monolítico, professor? Um único processo executa as principais funções, certo? Um único processo, as principais funções. Beleza? Tranquilidade. Então, portanto, gabarito letra D de Deus. Semana de lives. Lembrando que nós temos aí a live hoje comigo, né? Quinta-feira, na verdade, 20 horas, matemática. E sexta-feira, 20 horas também, português, com meu amigo, grande amigo Marcelo. Aproveito para seguir o nosso Insta de questões HD. Siga também o nosso Insta, Professor Hugo Dias. E também o canal aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa seu like. Tudo em um único lugar. Lembrando que hoje e amanhã, talvez, né? Hoje e amanhã, esse cupom especial dia 12 vai estar valendo para você ter desconto na PMAL. O pessoal estão colocando no chat aí, tá certo, pessoal? E no final sempre tem aquela frase que eu amo falar: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persiste enquanto eles descansam e então vivam o que eles são. Se você não vibrou nessa aula, eu não sei mais o que eu posso fazer para fazer você vibrar na sua vida, tá? Passei aqui um bom conhecimento de forma resumida, tá? Inclusive, tem gente que faz esse assunto aí em, sei lá, 100 e poucas páginas. Talvez umas 15 aulas você precisa ver. E aqui em uma aula, simplesmente uma aula, você entendeu o que realmente cai. E assim você vai ser mais assertivo. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, de fato, tenham entendido aí. E aguardo vocês no nosso próximo encontro. Obrigado a todos que deixaram o like. Obrigado a todos que comentaram. Obrigado a todos que compartilharam a nossa transmissão. Com muita honra e muito prazer. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. E como eu sempre digo, ó, tamo junto. Até depois da fosse. Valeu!